Boa noite, caríssimos, caríssimas, pessoas vivas. Essa noite de quarta-feira, 13 de agosto, eu retomo aqui a nossa leitura de Jean-François Lyotard, Por que Filosofar? Talvez eu tenha demorado um pouco, porque o livro sempre traz dificuldades, para nós leitores. E quando se trata de uma temática levantada agora pelo Lyotard nas nossas últimas leituras, com a questão, temos ainda de nos perguntar o que é que nós vamos entender por desejo, ou o que é que nós devemos entender por desejo. Do que é que nós falamos quando falamos do desejo? Então, duas perguntas importantes para nós e que nos causam medo, nos causam dificuldade, nos causam uma certa reação desejosa. E talvez seja por isso que eu tenha demorado um pouco a retomar essa leitura. Mas hoje vamos ouvir o que é que o Lyotard tem a nos dizer sobre essas duas perguntas que ele fez no final da nossa última leitura. E ele começa: vocês já devem ter entendido que ainda temos de nos desembaraçar aqui da ideia corrente que nos foi transmitida de que existe uma esfera do Eros, da sexualidade, à parte das outras, que nós temos uma vida afetiva com seus problemas específicos, uma vida econômica com os dela, uma vida intelectual dedicada a questões especulativas, etc. Essa ideia seguramente não provém do nada e teremos de explicá-la mais tarde. Mas se, por exemplo, a obra de Freud teve com toda a justiça e não cessa de ter a repercussão que vocês conhecem, certamente não é pelo fato de ter espalhado a sexualidade por todos os campos. Algo que não é mais esclarecedor do que semear a economia por todos os lugares, como fazem alguns marxistas. E sim porque ela começou a pôr em comunicação a vida sexual com a vida afetiva, com a vida social, com a vida religiosa, na medida em que fez a sexualidade sair de seu gueto, e isso não reduzindo as demais atividades à libido, mas aprofundando a estrutura das condutas e começando a revelar uma simbólica talvez comum a todas elas. Ou seja, nós temos aí muitas questões. Então, esse mestre do pensamento humano, esse mestre da mente humana, da psique humana, Sigmund Freud, como diz o Lyotard, ele conseguiu, com sua obra, tornar a sexualidade parte de todos os níveis de vida do ser humano. E com isso, ele não reduziu a vida, claro, como alertou o Lyotard, única e exclusivamente à libido, ao desejo sexual, à vontade de construir formas de amar sexualmente o tempo todo, mas de nos mostrar como as atividades da vida, sejam elas a religião, a economia, a educação, o corpo, a mente, estão relacionadas sempre
com a nossa atividade ou com o nosso posicionar-nos sexualmente. E isso trouxe para a vida humana uma capacidade de melhor articular o seu ser com o seu desejo. Então, é bem esclarecedor isso, e ele dá um outro exemplo, que é o exemplo do Marx, quando traz a questão da economia, o Marx colocando a economia nos planos da vida humana, o Freud colocando a sexualidade no plano da vida humana, e assim como os grandes mestres, que teceram conceitos que foram esclarecedores da nossa atividade prática. Continuemos. Para nos atermos ao nosso tema, que é o da relação do desejo com o contraste entre atração e repulsão, poderíamos ilustrá-lo com uma grande quantidade de exemplos. Só um instante que eu vou reacender uma luz aqui, pessoal. Pronto. Desse modo, permanecendo muito próximos do tema Eros para começar e para despertar o interesse dos mais literatos entre vocês, aquilo que Proust narra em Albertina Desaparecida é o desejo. Mas com um indício particular, o desejo em seu crepúsculo é Eros enquanto filho de indigência. O peso da morte no desejo, o que Proust descreve e analisa, é o paroxismo da separação. A separação duplicada, a separação que se deve à morte de Albertina, a qual se acrescenta a separação que ocorria entre Marcel e a jovem enquanto ela vivia. O ciúme de Marcel. A morte de Albertina cria uma determinação particular do desejo, que é o luto, mas ela não suprime o desejo, dado que o ciúme continua a exercer sua suspeição sobre a morte. Ora, o ciúme é propriamente uma espécie de mortificação da mulher viva, de afastamento de sua presença. Ou seja, não vamos ao ou seja agora, continuemos. Por trás da mulher presente, vejo a mesma mulher outra. Eu aniquilo sua presença e forjo a imagem dela que não conheço. A ausência, que já era a de Albertina presente, por conta da suspeição de Marcel, é duplicada pela ausência resultante da morte, e que é mantida pela persistente presença da jovem. Temos aqui, se vocês quiserem, uma ilustração imediata e um exemplo acessível do desejo. Mas é claro que todo o livro, todo o Em Busca do Tempo Perdido, se inscreve na mesma luz crepuscular. Não se trata apenas de uma mulher que não conseguimos ter em carne e osso. Trata-se também de uma sociedade em via de se desfazer dos outros, que a idade torna irreconhecíveis e inicialmente de um tempo que desperdiça seus momentos em vez de mantê-los juntos. Às vezes eu dou algumas paradas, pessoal, por falta de iluminação, e a visão já não é mais a mesma, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Deixemos o crepúsculo, a lição que, de certo, Proust quer nos dar com seu livro, e nos atenhamos a um de seus temas, o tema ao qual os mais historiadores
entre vocês podem ser mais sensíveis. O tema de que a história e a sociedade contêm elas mesmas a alternativa de atração e de repulsão, e que elas também são decorrência do desejo. Porque não é se aventurar muito ler a história do Ocidente, ao menos como um movimento contraditório no qual a multiplicidade das unidades sociais, indivíduos ou grupos, por exemplo, classes sociais, busca e falta a sua reunião consigo mesmo. A história é marcada até hoje pela alternativa tanto no âmago das sociedades como entre elas, pela dispersão e pela unificação. E essa alternativa é profundamente homóloga à do desejo. Assim como Eros tem necessidade de toda a engenhosidade que herdou dos deuses por meio do pai para não cair na indigência, é porque a civilização está ameaçada de morte, ou seja, de indigência de valores, e a sociedade é ameaçada de descontinuidade, de interrupção de comunicação entre seus pares, entre suas partes, melhor dizendo, que nada está definitivamente ganho e que uma e outra têm todo o tempo a necessidade de serem retomadas, de serem reunidas em certo impulso que, como diz Diótima, do filho de Poros, vai na frente com toda a sua força. Enquanto socialidade e historicidade, vivemos também contra um pano de fundo de morte e também pertencemos ao desejo. É preciso então deixar claro que pela palavra de desejo, nós entendemos a relação que ao mesmo tempo une e separa seus termos. Os fez ser um ou outro, ao mesmo tempo que um fora do outro. Ou seja, o entendimento de desejo trazido aqui por Lyotard é o entendimento em que o desejo ele está presente naquilo que se deseja, mas também está fora dele. O desejo pode existir em todos os lugares. É por isso, que nas mais diferentes esferas da nossa vida, essas esferas só funcionam bem se há desejo. Paremos por aqui com a leitura de hoje. Mais uma parte do Lyotard, essa qualificação do desejo como aquilo que não mora em um só lugar, mas que pode morar tanto fora do que se deseja, como nos mais variados âmbitos que ele possa surgir. Forte abraço, pessoas livros. Muito bom, manter essa leitura do nosso Por que Filosofar. Até a próxima. Forte abraço para vocês.